Bom dia a todos. Meu nome é Daniela Tinoco, Relações com Investidores da Padtech. A gente vai esperar só mais um minutinho para ver se tem mais pessoas se conectando aqui. E às 10h02 a gente começa. Bom, 10h02. Vamos começar então. Bom dia a todos. Meu nome é Daniela Tinoco, sou Relações com Investidores da Padtech. Hoje a gente está aqui para apresentar os resultados do ano de 2024 que foram divulgados ao mercado ontem, no final do dia. As demonstrações financeiras e o release de resultado estão disponíveis nos sites da Padtech, da CVM e da B3. Caso vocês tenham alguma pergunta aqui sobre a nossa exposição, a gente pede, por favor, para que digitem no campo Q&A, aqui do Zoom, indicando o nome e empresa, e ao final da nossa exposição a gente responde a essas perguntas. Tal qual é feito a cada trimestre, a gente vai gravar essa apresentação, e depois a gravação vai ficar disponível no site da companhia. Hoje conosco está o Carlos Raimar Schoninger, nosso CEO, DRI e CFO em exercício. Raimar, eu passo a palavra a você e já vou colocar aqui também, projetar a apresentação. Olá a todos. Bom dia do dia 26 aqui amanhã em Campinas, né? Estamos na sede da companhia. A ideia é passar com vocês aqui um pouco do fechamento do ano, novas perspectivas que começam a se materializar no crescimento da empresa e contar um pouco também dos números de onde estamos e para onde vamos. Bom, a primeira página, só um recordatório do que a Padtech faz para quem está novo aqui no webcast ou na tese de investimento da empresa. A empresa é líder brasileira de soluções de alta capacidade para redes ópticas, né? Que nós chamamos de backbones, né? As redes que suportam todos os provedores de internet, os acessos internacionais via cabos submarinos, redes fluviais. Nossos equipamentos sempre são os equipamentos de infraestrutura de altíssima capacidade e, mais recentemente, também estamos entrando naquilo que chamamos da parte lógica, que vai além da fibra ótica, que são os switches roteadores. Imagina o roteador da sua casa, só que em escala superindustrial, né, de altíssima capacidade. É isso que nós comercializamos tanto no Brasil quanto internacionalmente, na marca Offspace e outras marcas e vários sistemas operacionais, né, que são os Windows comparáveis aí desse mundo de roteadores. Então, esse é o nosso domínio, é aí que nós fazemos a diferença no mercado, desenvolvemos tecnologia no Brasil e do Brasil para o mundo, claro, competindo aí com grandes gigantes internacionais, mas garantindo aí a supremacia que foi demonstrada durante a pandemia de ter a solução aqui no Brasil para suportar as redes de internet no Brasil. Estamos prestes a completar 24 anos de idade, nascemos como uma empresa de tecnologia do Centro de Pesquisa CPQD e a partir daí prosperamos no Brasil em vários territórios. Bom, vamos para o ano 2000, Tânia, se puder passar para a página, né, do Pavimentando o Futuro, do que fizemos em 2024. Ela não está passando, eu acho que a página aqui. Para mim aqui já está aparecendo, para vocês ainda está anterior? Agora chegou, agora Ah, chegou. tá. Contando um pouco do que nós fizemos em 2024, 2024 foi um ano para essa indústria no mundo bastante único, né? A pandemia preparou as capacidades das redes para momentos de uso extraordinários e quase todos os clientes grandes no mundo inteiro estavam estocados de capacidade. Isso que levou que no quarto trimestre de 23, no primeiro de 24, um ajuste na demanda, né? Aquela organização das cargas e capacidades, e a partir daí, né, trimestre contra trimestre, nós principalmente percebemos aqui uma franca recuperação. Claro que isso não foi sozinho com demanda de mercado e aproveitamos esse momento para no primeiro trimestre fazer um ajuste na companhia bastante severo, baixando o nosso break-even, tornando a companhia ainda mais leve,
mas mantendo uma atração de novos produtos, novas soluções, novas linhas e novas alianças, que é como essa indústria funciona no Brasil e internacionalmente. Então, no primeiro trimestre, anunciamos uma parceria com uma empresa de wireless que faz redes móveis no mundo 5G. É uma empresa que está trazendo uma tecnologia extraordinária para o mercado, que nós estamos começando a colocar em operação aqui em Campinas, no centro tecnológico, né, junto com o modelo de Open RAN, redes abertas com softwares mais abertos. Então, estamos materializando uma parceria que é um long shot, mas já começam a ter evidências aqui do produto implementado e pipe de negociação com clientes. Instalamos a primeira fábrica de plugáveis, ou seja, miniaturizando toda a nossa tecnologia em algo um pouco maior, primeiro do que uma caixa de fósforo mais parruda, e novas gerações que são um pouco maiores do que um pendrive, tornando essa tecnologia agora muito mais fácil de ser implementada, manuseada, com menos consumo de energia e ainda mais versatilidade. Essa aplicação é muito mais para as redes mais metropolitanas, para as redes de longa distância, tanto nacionais, internacionais, cabos submarinos, as soluções ainda verticais, com ainda os chamamos line systems, ainda são o modus operandi. No segundo trimestre, lançamos o nosso novo transponder, tal qual acontece no 3G, 4G, 5G, essa nossa indústria de fotônica, né, de alta capacidade em DWDM, que é a tecnologia que nós operamos aqui, também passa por renovações. E ano passado, no segundo trimestre, lançamos nas feiras nacionais e internacionais o nosso novo transponder integrado, né, que é um equipamento, né, um pouco maior do que o notebook, que é instalado nas redes dos clientes. Nesse momento, considerando opiniões dos nossos clientes, resultados práticos nas redes, é o melhor equipamento disponível no mercado brasileiro para aquilo que nós aplicamos nas nossas aplicações. Eu diria que na América Latina, com certeza, também. Então, é um produto campeão, talvez um dos bons momentos da nossa história tecnológica. Estamos na frente de todos os concorrentes globais, que são bastante potentes também na nossa solução. Esse equipamento é o que está puxando aí no final do ano para frente, do nosso ano, do quarto TRE, aí, as vendas da Padtech. É o equipamento que significa que tem a maior percentual no nosso mix de venda. Eu já falei da nossa linha de plugáveis, tanto fabricado localmente, que nós usamos na nossa própria fábrica de equipamentos, quanto nessa linha que é miniaturizada, que é aplicada diretamente nos roteadores, os switches, e já entra na solução fotônica. A fibra ótica é um novo meio para as grandes redes de telecomunicação e tornar ela cada vez mais compacta, mais utilizável, e com menor consumo de energia e maior capacidade de transmissão por energia consumida é o grande desafio. Nós estamos absurdamente bem posicionados aí. Fizemos também, nesse ambiente de telecom, que vai além do equipamento, nós temos que cuidar onde o nosso equipamento é instalado. Ele é instalado, nós chamamos pontos de presença telecom, que agora já são data centers, né? Porque as redes de telecom começam a ser redes que são basicamente digitais, com equipamentos digitais, com servidores e soluções eletrônicas. Então, o modelo de operação está muito mais parecido com o data center e, por isso, estamos firmando várias parcerias para equipar as redes dos nossos clientes com soluções cada vez melhores. Também o segundo trimestre marcou a nossa volta ao segmento submarino. Depois vou contar aí sobre o futuro, onde nós estamos nisso. Então, tudo que é rede molhada, né, que nós chamamos wet plant, que são redes do ambiente submarino, né, global, quanto rios, né, passa a ser parte da nossa operação novamente. Só recordando, a Padtech fez o primeiro cabo submarino do Google, que é o Rio São Paulo. A partir daí, essa unidade prosperou, foi vendida em 2017, 2018, e ano passado acabou o nosso período de não competição. Então, voltamos ao segmento, claro, muito mais como integradores nesse momento, e estamos explorando todos os parceiros de supply chain para ser um novo operador do segmento submarino e fluvial, que é um dos segmentos que mais cresce nesse momento aí na rede de valor de telecom. Tem escassez nesse momento de todos os insumos, engenheiros,
operadores para a instalação dessas grandes redes submarinas. E no ambiente digital, né, lançamos o Smart Workspot, softwares que ajudam a organizar o time de campo dos nossos clientes, e o Inovatec, soluções de engenharia e consultoria para ajudar a transformar as redes dos nossos clientes. As redes de telecom continuam evoluindo muito rápido, cada vez mais automáticas, e a automação faz parte de ter redes seguras, viáveis, econômicas e competitivas para os nossos clientes. Com isso também, isso aconteceu no Brasil no segundo trimestre. No terceiro trimestre, nós equipamos também a unidade de serviços, né, que cuida de NOC, SOX, apoio ao cliente, e esses serviços também que juntam softwares em algum momento, na Colômbia. Então, nós temos duas bases agora, Brasil e Colômbia. Todo o mercado latino-americano prospera muito rapidamente, né, seguindo o modelo, o exemplo, ou talvez a tendência que nós já percebemos no Brasil, de muitos provedores de internet, muitos operadores de fibra ótica, que está acontecendo em outros mercados, e nós estamos bem posicionados lá fora desses mercados. Eu vou comentar um pouco aí de todos os países que nós já estamos com operação própria da empresa, com presença local. Isso é muito importante para nós sermos competitivos. Para tornar a empresa mais viável comercialmente, além da nossa equipe própria, estamos estabelecendo vários canais, né, que são canais integradores das soluções de switches e de fotônica e outras que produzimos aqui, como também camadas de software, de monitoramento, de controle das redes. Então, temos vários distribuidores espalhados no Brasil e também internacionalmente, ampliando ainda mais a presença, né, da equipe técnica nas vendas dos nossos equipamentos, que não são simples, né, de serem vendidos e serem implementados. Então, tem uma tecnologia complexa e precisamos de mais gente aqui para ter muito mais presença de mercado. Nessa linha aí, gosto de comentar a parceria que nós temos com a Hayek, do Peru, com a Cubus na Colômbia, e outros demais aí que vão aparecer durante o ano. Vocês vão perceber aí nas nossas releases e nos nossos comentários. Renovamos também toda a camada de software para controle das redes de telecom, que são usados nos nossos equipamentos. Esses softwares cada vez mais capazes com redes neurais, inteligência artificial cada vez mais presente, para tornar essas redes cada vez mais eficientes, seguras, resistentes a qualquer falha, né, roteando para vários caminhos. E isso tudo faz parte aí do nosso plano de controle, do nosso sistema de gerência da rede. Bom, e para o futuro, né, que é o que interessa, onde é o valor, é o que nós estamos trabalhando já em 25, nós queremos manter a continuidade do crescimento, que vocês vão ver no quarto trimestre, que foi surpreendente o nosso crescimento no quarto trimestre, uma franca recuperação aí da nossa presença no mercado e da demanda, crescendo aí em diversificação de origens, né? Diversificação de origens, ou seja, temos vendas no mercado nacional, estamos crescendo a passos firmes no mercado internacional, especialmente aí a Argentina agora voltando a ter ordens de importação, além de outros mercados que começam a ter essa onda dos provedores de internet, que alimentou o crescimento da Patec no Brasil, e continua alimentando, né? E mais fora do Brasil, esse fenômeno, né, de digitalização e de presença de fibra ótica está cada vez mais presente. Também para o mercado internacional, estamos inaugurando na próxima semana a nossa filial no México. O México é um mercado que hoje representa mais ou menos 25% de toda a América Latina, incluindo o Brasil. Então, é um mercado bastante potente, e com toda essa movimentação geopolítica de tarifas de importação para lá e para cá, nós podemos nos beneficiar desses países aí à margem dessas discussões, né, de barreiras tarifárias. O nosso funil de vendas está bastante robusto. Claro que grandes projetos de rede, de infraestrutura, podem levar meses, alguns até anos, para se materializarem na receita, mas o nosso pipe de negócios de telecom a ser convertido não tem mudado muito, né, de WDM, de ótico, aí, mais de R$1 bilhão normalmente em propostas que a gente está executando. Claro que aí entram concorrência, tem processos competitivos. Esse pipe de negócio continua bastante saudável,
mostra que as redes dos nossos clientes estão começando a ter aumentos de capacidade, os seus operadores, aí os grandes operadores, né? Tanto os presentes no mercado varejo aí, como TIM, Vivo, Claro, e Vital na infraestrutura, BR Fibra, BrisaNet, Desktop, todos os operadores começam a ter aumento de capacidade, porque na casa do cliente o consumo de dados não diminuiu. No segmento de submarino, que eu comentei, que é onde nós retornamos, é um segmento muito puxado nesse momento. Vários anúncios de cabos internacionais, como recentemente do Google, do Facebook, e várias outras iniciativas locais. Nós já temos em negociação um pipe de mais de 250 milhões de dólares, né? Mais de R$ 1 bilhão também, que deve ser materializado aí em processos competitivos no próximo período. Mas voltamos com toda a força nesse segmento, é um segmento importante, um segmento que leva altíssima capacidade, integra países, geografias e áreas distantes. E nos recebíveis, né, mais recorrentes, né, nós temos serviços, contratos de serviço de longo prazo, mais de 90 contratos, em software, monitoramento remoto e tudo aquilo que é engenharia especializada. Temos aí volume recorrente já contratado de mais de 150 bilhões de reais, crescendo aí quando comparamos com ano contra ano. Então, são receitas que já estão aí no nosso pipe de vendas. Bom, isso nos deixa bastante motivados a continuar executando, né, esse plano de transformação. Não temos mais, diria, muitas novas iniciativas a serem desenvolvidas esse ano, né, exceto executar muito bem aquilo que nós preparamos a companhia nos anos anteriores, especialmente no ano passado, com novas linhas, novos parceiros, novos produtos, novas soluções. E esse ano é um ano de execução, é um ano de delivery de todas as soluções. Então, vamos ver como é que isso se materializou no resultado passado, né? O resultado passado é muito mais para nós termos a base aqui, explicarmos de onde nós partimos, então nós estamos partindo para o próximo período. Dani, por favor, a próxima página. Nos resultados financeiros, eu gostaria de ressaltar o crescimento que nós tivemos no quarto trimestre, um quarto trimestre que mostra um bom crescimento em relação ao ano anterior e já é um trimestre de inflexão em relação ao ano anterior também. Então, temos crescimento trimestre a trimestre, então é crescimento de ano contra ano, em todas as linhas, né? Desde equipamento do Brasil, equipamentos no mercado internacional, serviços, software e plataformas que têm boas projeções aí para o futuro. E nós vamos aí para o futuro, vamos abrir isso também nas linhas submarinas, conforme esses negócios forem aparecendo. Como eu comentei, projetos submarinos e fluviais são projetos de mais longo prazo, e podem estar materializados esse ano na receita ou não, dependendo de como esses processos andarem aí na casa dos nossos clientes. Sem dúvida nenhuma, superamos a fase de baixa demanda, né, do mercado, e saímos fortificados aí com um pipe de produtos bastante completo e competitivo. Como comentei, nosso transponder é o mais capaz nesse momento no mercado. Indo para a página de margem, quanto sobrou para a companhia, sempre é importante ressaltar que no primeiro trimestre de 2024 fizemos um ajuste muito severo na organização. Isso levou a um volume aí de ajustes, não de ajustes em pessoas, né, com indenizações, que trouxe aí quase 15 milhões de impacto no nosso resultado no primeiro trimestre, e isso tem sido aí compensado com o crescimento no decorrer do ano. Uma margem do quarto trimestre bastante sólida, já equiparável com a margem que nós tínhamos, margens muito boas que nós tínhamos durante a pandemia. Conforme formos materializando mais vendas de softwares e soluções de alta margem, a tendência é que nós venhamos a alcançar margens cada vez maiores. Nessa linha também estamos buscando todas as fontes de eficiência operacional para melhorar dentro de casa o que é possível fazer do ponto de vista competitivo. Próxima página, como isso materializou em termos de volume, de EBITDA, vale aqui novamente a consideração do forte impacto do primeiro trimestre, onde nós ajustamos a casa em termos de custo, fomos bem agressivos para enfrentar uma tempestade que não sabíamos
quanto tempo ia durar, mas já no segundo trimestre em diante voltamos à geração operacional de caixa e o quarto trimestre já materializa bem essa tendência. Próxima página. Como os nossos custos de desenvolvimento continuam mais ou menos estáveis, temos projetos, sempre são projetos de longo prazo, novas plataformas que estão sendo planejadas, então o nosso P&D ainda continua bastante estável, ano contra ano. As despesas administrativas em relação à receita, por conta de uma menor receita em 2024, tiveram um pequeno aumento, mesmo considerando que fizemos todos os ajustes já no primeiro trimestre. As despesas comerciais é onde nós estamos botando a força, novos mercados, novas geografias, processos de venda cada vez mais completos, que é aí que vem a receita do crescimento. A despesa financeira foi impactada parcialmente pelo custo dos juros. Nós preparamos a companhia com um bom volume de caixa para fazer frente a esse momento de crescimento, novas oportunidades em busca até de oportunidades inorgânicas. Então, estamos com um volume de caixa bastante, diria, interessante, que nos deixa blindados financeiramente e também nos permite aproveitar esse momento aí que temos várias indústrias aí, várias empresas em dificuldades e podem aparecer boas oportunidades para crescimento inorgânico. Também fomos impactados em 2024 pela variação cambial, né? Vocês acompanharam aí que chegamos com o dólar a 6,40 aí no final do ano, e isso impactou, isso é non-cash, mas impactou o nosso resultado de 2024 e deve eventualmente ser revertido no decorrer de 25, se nós tivermos uma regressão à média do dólar. Adiante, próxima página. Como nós estamos aí nos empréstimos de longo prazo versus curto prazo, nossa dívida é essencialmente de longo prazo. Então, no curto prazo, temos vencimentos menores, boa parte deles já executados, né, já liquidados nesse primeiro trimestre em curso. E a nossa dívida aqui, o múltiplo, está impactado por esse efeito não recorrente de 2024, quando fizemos um ajuste da casa. Então, só aritmeticamente, nossa cobertura de dívida por EBITDA deve retornar a bases bem mais seguras até o final do ano. Claro que tivemos todos os efeitos aí do custo financeiro durante o ano de 2024, mas o core, né, eu diria que mais de 80% da nossa dívida estava em custos bastante baixos, o que leva a um custo médio da nossa dívida em torno de 8,4% ao ano, contra um CDI aí que está apontando para 15% ao ano. Então, estamos com um custo de dívida para pouco mais da metade do custo interbancário nesse momento, que deixa todo o nosso perfil de endividamento bastante saudável aí para enfrentar essa retomada de crescimento. A próxima página mostra um pouco a evolução do nosso endividamento. Nós temos aí em caixa 150 milhões para mais, no final do ano temos mais despesas aí com o pessoal, o que deixa a companhia bastante blindada para surfar eventuais oportunidades, tanto orgânicas quanto inorgânicas, e garantir essa retomada do crescimento. Bom, foi um ano bastante desafiador, 2024, e entramos num ano muito otimista para o ano 2025, com novas linhas. Claro que muito trabalho a fazer, concorrência também preparada aí para enfrentar o mercado, e nós preparados para ganhar novas geografias, ganhar novos mercados, e devemos trazer notícias em breve aí, já com o fechamento do primeiro TRI e outros anúncios de fatos relevantes que vierem a acontecer aí nesse período. Obrigado a todos pela confiança, obrigado a toda a equipe da Padtech por enfrentar esse desafio de produzir tecnologia no Brasil para brasileiros e para o mundo. Nossos parceiros locais e internacionais são uma indústria que é integrada globalmente, né? Os chips que nós usamos aqui são produzidos parte em Taiwan e outras geografias. Então, estamos num negócio global de equipamentos de alta capacidade, alta confiabilidade, tornar a vida dos nossos clientes aqui, dos milhares de clientes, cada vez mais competitiva. E soluções de internet cada vez mais potentes, soluções de dados digitais cada vez mais potentes e confiáveis para os nossos consumidores. É isso, Dani, se quiser abrir para perguntas, acho que estamos no momento. Beleza, Raimar, obrigada pela todo mundo que está nos assistindo aqui hoje. Vou começar aqui com uma pergunta
que é a seguinte: a pessoa parabeniza a companhia pelos resultados, principalmente pela melhora do lucro bruto ao longo do ano passado. E questiona quais são as ações da Padtech agora no ano de 25 para melhorar o resultado líquido, tendo em vista o prejuízo que a gente registrou aí ao longo de 2024, né? Então, até uma outra pessoa aqui menciona que foi o quinto resultado consecutivo de prejuízo. Então, está questionando se a companhia, o que que a companhia está prevendo aí para o ano de 25 com relação à estratégia operacional para poder voltar a ser lucrativo. Raimar, você está no mudo. Bom, desculpe, obrigado, Dani. O principal driver de crescimento dos resultados vem do top line, vem das receitas. Nosso desafio foi, ano passado, ajustar a operação e manter a competitividade dessa operação com soluções. E fico muito feliz em dizer que hoje a nossa solução de mercado, do transponder, da nossa caixa lá do NK, nós chamamos do 2.400, capacidade de 2,4 tera, é o melhor transponder do mercado. Claro que isso aqui comparo sempre que é uma corrida de longa distância de bicicleta, né? Então você tem que se manter correndo, desenvolvendo para estar um passo à frente e ser capaz de enfrentar todo o vento aí do desenvolvimento do mercado e demandas dos clientes. Nós estamos muito bem posicionados com produto, com soluções. Nosso produto é altamente confiável, está sendo demandado pelos clientes, ajustamos o supply chain, né? Porque quando lança um produto, você vai, falta chip, não vem na quantidade correta, faltam uns módulos, falta o hardware, então ajustamos bem a fábrica, então estamos bem preparados, né, em todo o supply chain para enfrentar um crescimento. E as novas linhas me deixam absurdamente motivado aqui, empolgado, porque fiquei absurdamente surpreso com um bom crescimento de demanda, especialmente nos novos sistemas submarinos fluviais, onde nós já abrimos aqui a casa, abrimos a loja, e estamos com diversos projetos em andamento e certamente vai necessitar equipar a empresa. Do lado de custos, é contínuo, né? Temos que ajustar a máquina por geografia, está vendendo bem, melhora naquela geografia, está vendendo mal, diminui um pouco a estrutura naquela outra geografia. Então, temos que ser oportunistas também em toda a estrutura de custos, que vão nos custos fixos, overheads e também os custeios de produção. Então, aí nós também estamos buscando oportunidades para nos integrarmos verticalmente, que pode, e com isso melhorar ainda mais a margem bruta da operação. E todas as alianças aqui com boas opcionalidades de gestão, de geração de receita. Então, diria que a máquina, né, de geração de receita, que é o motor principal dos resultados, acho que nunca teve tão bem preparada em todos os frontes e com boas opcionalidades. Isso é muito trabalho em casa, né, desenvolver tecnologia, especialmente para redes e infra, é um trabalho de muita responsabilidade, tem que ser testado, comprovado, testado pelo nosso cliente, talvez meses de testes antes disso virar verdade aí no nosso faturamento. Mas estamos muito motivados em fazer um ano para recuperar parte desse impacto que tivemos no ano anterior, mas vocês já estão vendo aí no quarto trimestre que o motor comercial, o motor de demanda e aceitação dos nossos clientes, dos nossos produtos está num bom momento. Lembrando que no ano passado teve indústria que evaporou completamente no mercado mundial. Então, imagino que vamos ser um oceano talvez com menos competidores, né, pela frente, competidores tentando se reestruturar, e nós, pelo menos creio eu, estamos bem ajustados dentro de casa. Obrigada, Raimar. Tem duas pessoas aqui da audiência questionando, né, como a gente está com mais de 150 milhões de reais em caixa, e esse valor ele chega ali perto de duas vezes o valor de mercado das ações na Bolsa, questionando por que que a companhia não lança um programa de recompra. O programa de recompra está sendo apreciado pelo Conselho, nós temos que cumprir com alguns requisitos, né? O fato de nós termos esse prejuízo no ano passado, mesmo que não representou caixa, nos impossibilita de fazer uma recompra agora, mas estão prontos a liberar isso, eu imagino que essa é uma opção que será levada novamente ao Conselho.
E claro que, nesse momento, outras opções podem estar sobre a mesa, mas aí saem fora do nosso controle da companhia aqui, nesse momento. Mas Obrigada. o caixa que está aqui é um caixa que visa dar segurança para a execução, segurança e recursos para a execução da nossa estratégia. Não percebo que, do ponto de vista orgânico, nós vamos usar muitos desses recursos, exceto aí para cobrir um ou outro atraso de algum cliente relevante, aí não é segredo, já pelos comentários, de um ou outro contrato do governo que atrasou um pouco, que está sendo ajustado agora. Então, eu acho que esse volume visa dar essa garantia, essa solidez financeira, para que a empresa tenha uma continuidade próspera e nos deixa aí abertos para as compras, para quem tiver com mais dificuldades, uma oportunidade numa empresa que pode ser integrada para a nossa receita, né? Nossa geração de receita ou soluções que complementem o portfólio de produtos. Se você olhar o mercado internacional, quem se juntou a coisas iguais para ganhar dinheiro, ou seja, para fazer volume, ficou igual. Então, tem várias fusões internacionais que aconteceram no ano passado em decorrências da crise, somaram coisas iguais e ficaram no mesmo lugar na soma, ou seja, somaram e dividiram por dois em alguns casos. Tem várias fusões internacionais que aconteceram nesse período. Então, nossa tese aqui é somar aspectos complementares de tecnologia para ter cada vez uma solução mais completa e não mais do mesmo, né? Então, esse é o nosso espírito, essa é a nossa tese de crescimento. Isso também dá diversidade, né, intrínseca, verdadeira das soluções e não tem antimatéria para dar resultados, tem só matéria de crescimento. É a vantagem de estar numa empresa um pouco menor comparado com pares internacionais, você tem mais opcionalidades de crescimento. Obrigada, Raimar. A gente tem mais uma pergunta aqui vindo com relação a empréstimos e financiamentos da companhia, né? A dívida bruta chegou a 340 milhões de reais ali no final de dezembro, e a pessoa pergunta qual a estratégia aqui para, né, de empréstimo e financiamento da companhia, da questão de receitas e despesas financeiras, como é que a gente lida com isso, inclusive questionando como a elevação da taxa Selic impacta aqui a Padstec. Bom, começando pelo final, taxa Selic para nós, impacto praticamente zero na nossa estrutura financeira. Nós fizemos esse movimento financeiro de preparar a companhia com estruturas e linhas, né, mais IPCA, mais, se vocês olharem ali no nosso press release. Então, blindando a companhia financeiramente, eu diria aí pelo menos 2, 3 anos, né, Dani? Se a gente pegar aqui no fluxo de caixa com os vencimentos. Então, por 2, 3 anos, nós temos um custo aí de 8 pode ser 8 a 10, dependendo da inflação. Então, CDI para cima, para nós, é spread positivo no resultado, em hipótese aqui financeira, falando no tecniquez financeiro. Então, não tem, claro que tem uma preocupação com o CDI, com a Selic, porque isso afeta a decisão dos nossos clientes. Nossos clientes têm que tomar dinheiro para comprar os nossos equipamentos ou para manter a sua operação. Taxa de juros para cima, ele está menos propenso a converter. Então, eu acho que principalmente no Brasil a gente está percebendo um pouco mais sei lá, de cuidado financeiro de alguns clientes e, claro, alguns aí talvez aí não fiquem, não tenham condições de prosperar por muito tempo. Quem não se estruturou financeiramente. Nós nos estruturamos financeiramente para neutralizar esses aspectos. Claro que temos uma variação passiva cambial aqui, né? Não caixa, exportamos, então temos a geração de receita em dólar relevante, então qualquer variação cambial de curto prazo que está marcada no nosso balanço, que levou parte do prejuízo do ano passado, não nos impacta de fato no caixa aí, porque já faz parte ou do nosso custeio, né, ou de uma dívida que está maturando mais tempo. Então, diria que não tem. Quais foram as outras as duas, e o que nós estamos fazendo dentro de casa, eu comentei já da redução de custos. Nós tínhamos uma companhia até o ano passado mais preparada para a pandemia e o que isso significou. Nós, para cresceram na pandemia, nos superestocamos. Em alguns casos, componentes, quando os componentes começavam a saltar de $1 para $150, nós aproveitávamos e comprávamos barato já para um período maior. Então, nós estávamos com um estoque bem mais gordo, né, para enfrentar
para ter produto acabado, não confiar em just in time, então supply chain bem gordo. Vocês olham no nosso estoque chegou a bater valores nunca antes vistos, mas foi necessário para fazer todo o crescimento que nós tivemos na pandemia. Agora, toda a cadeia global, espero que não tenha nenhuma outra crise global, né? E os navios não, toda essa crise que está acontecendo agora com os navios não nos afeta, porque o valor agregado dos nossos equipamentos, componentes, chips é altíssimo e vem tudo de avião. Então, estamos voando por cima da crise naval, então todo o supply chain pode ser encurtado, é isso que nós estamos trabalhando. Então, reduzir o consumo de circulante por duas vertentes, o intrínseco, que é estoque, ciclo de produção e prazo de pagamentos com fornecedores, que ajustamos muito no ano passado, quanto recebíveis de clientes, aqui é um ou dois clientes relevantes que passam aí pelos tempos de aprovação dos orçamentos de governo, que todos sabem aí na mídia como estão nesse momento. Então, mais um pouco a gente ajusta isso. Então, estamos bem confortáveis do ponto de vista financeiro, né? Financeiro é o que mantém a prosperidade das empresas e nos faz ter a ponte aí para as novas linhas e novos crescimentos. Obrigada, Raimar. Agora a gente tem uma pergunta com relação a cabo submarino. A pessoa questiona aqui se o projeto da Global Fiber Belém Fortaleza já está sendo executado e se existem projetos já em andamento para o Pacífico, para a região do Pacífico. Para o Pacífico, nós estamos em cotações, tem acho que poucos para o Pacífico, estou mais aí. O Brasil é o grande motor de demanda de cabos submarinos e fluviais, né? Nós não estamos entrando diretamente nessa leva de lançamentos do Rio Amazonas, vamos entrar possivelmente disputando as operações dos OEMs, que já operamos a planta terrestre, eletrônica, monitoramento. A ideia é entrar direto ou em parcerias também para as operações dos fluviais. Aí tem quase 15 mil quilômetros dos rios amazônicos, indo para 30 mil, e tem todo um litoral brasileiro com muitas operações em andamento, tanto cabos submarinos de telecom, quanto ligando plataformas de petróleo, privadas, públicas. Então, tem muita coisa acontecendo no Atlântico. Eu gosto de fazer, essa semana, quando nós estávamos discutindo esses projetos, nós temos uma capacidade eu vou falar um termo marítimo aqui, de cabotagem digital, né? Impressionante no Brasil, e isso começa a aparecer, né? Então, o cabo submarino é absurdamente mais seguro, mesmo se ele não é tão complexo, muitas vezes com eletrônica dentro da água, mais simples, você tem vários graus aí de complexidade desses sistemas, ele é muito mais seguro do que um cabo numa rodovia que está sujeito a uma erosão, a retroescavadeira entrar no lugar errado e não sinalizado e cortar essa infraestrutura, intempéries e com fenômenos climáticos. Então, essa rede é absurdamente mais segura e começam a aparecer diversos. A Global é um deles, né, porque se tornou público a preferência pela Padtech, tal qual a Global nós temos aí, eu comentei do PIPE de mais de 250 milhões de dólares em discussão. As margens brutas desses sistemas, como nós somos um integrador geral, nós cuidamos de entregar isso, ou seja, a chave do apartamento, né? A gente fala, turnkey, um projeto, não nos responsabilizamos por tudo, que é a nossa competência, incluindo a nossa própria eletrônica. Então, são projetos aí de maturação mais longa, contratos, IBAMA, são projetos muito parrudos em volume, né? Qualquer projeto aqui, ligando aí, vamos pegar a Global, que liga Belém, Fortaleza, são quase 50 milhões de dólares cada projeto desse. Mas tem outros menores, que é a travessia do Rio, um rio oportunista. Então, estamos muito felizes em reequipar, né, a Patec para esse segmento que é bastante pujante no mundo nesse momento, e tem uma falta, tem escassez. Quem vai contratar um cabo submarino, que é do setor sabe, vai agendar um barco, volta daqui a 5 anos ou espera 5 anos. Então, tem uma falta crônica de infraestrutura nesse segmento e nós pretendemos entrar nesse vácuo. Obrigada, Raimar. Mais uma pergunta aqui. Em relação ao mercado dos Estados Unidos, se a gente acredita aí com toda essa questão geopolítica, se esse mercado vai ficar mais difícil. E se a Padtech tem alguma novidade vinda do mercado europeu. Estados Unidos,
concordo que é um mercado que gera protecionista, né? Americano compra de americano sem precisar de apoio governamental, por princípio, né? Então, é um mercado bem mais disputado. Estamos em algumas redes lá, começando a montar nossa presença. Estamos buscando oportunidades de entrar no mercado, ou seja, via, talvez até de via inorgânica, né? Olhando alguma coisa que possa estar lá e nos estabelecer como americanos, que pode ser um caminho. Mas é um mercado gigante em termos de consumo, né? Ou seja, a infraestrutura lá cresce em volumes muito maiores, eu diria quase equiparáveis a toda a América Latina, mais Canadá somado. Então, o mercado nós temos que continuar tentando. Você está certo, o mercado ficou mais difícil lá. Nos Estados Unidos ficou mais fácil no México, porque tinha um free trade, né, Estados Unidos-México, que acabou, né, ou está acabando. Então, o mercado mexicano se abre para nós agora e por isso nós estamos montando uma filial. Em 2 semanas nós vamos estar partindo com a nossa operação no México para fazer aproveitar essa oportunidade, que era o mercado mais protegido pelos Estados Unidos, agora está um pouco mais vulnerável. Os Estados Unidos mais fechado e Europa, esse é um ano de botar o pé na Europa e buscar novas formas. Nós temos uma aliança com a Televez, não está andando, não estamos felizes com o que nós estamos colhendo lá na Europa. A Europa também é um mercado mais fechado, mas a Europa agora com os novos, talvez os novos investimentos de infraestrutura lá para preparar uma Europa mais capaz, mais competente, tanto em guerra quanto em lógica, pode ser um bom mercado. Lá a consolidação também está acontecendo e o fenômeno dos provedores de internet também aparece em algumas geografias. Diria que a África está mais perto em geração de receitas, até Middle East tem aparecido alguma coisa, mas a Europa bastante fechada e acho que esse ano é um ano de eu mesmo aqui com a equipe nós estarmos um pouco mais presentes lá naquele mercado para buscar oportunidades. Estamos nos equipando para atender essas contas mais globais, Europa com Europa, estamos buscando meios. Eu diria que a Europa, eu diria que é algo para nós materializarmos algum resultado 26, né? Habilitar 25 para 26, mas já temos um plano de ação. Américas é o nosso território aqui de preferência. África, principalmente fala portuguesa. Ásia já estamos presentes, até via Europa. Interessante que via Europa entramos na Ásia, mas a Europa em si temos muito a fazer ainda. É um mercado interessante também no estado. Obrigada, Remar. Uma próxima pergunta aqui, a pessoa questiona, né? A gente informou, mais uma vez, que houve o layoff no primeiro trimestre do ano passado, a gente teve uma reestruturação aqui na companhia e a pessoa questiona como a redução no quadro de empregados pode afetar o crescimento, da Padtech agora, né? E o que a gente está vendo aí para frente. Vocês notaram lá nos números, principalmente custos comerciais, né? Que eles até aumentaram. Então, o que nós fizemos? Fizemos uma ordenação daquilo que pode ser economizado em automação, em processos, em gestão, nós chamamos planning layers, né? Dando mais responsabilidade para as equipes. Então, mas mantendo a força do desenvolvimento e comercial. Vocês perceberam que esses números nós preservamos e até subimos um pouco o comercial. Comercial direto e indireto via parceiro. Então, eu diria que nós estamos bem equipados, claro que com muito mais força no comercial, foi onde nós preservamos, meio instinto de sobrevivência. Isso tem que, o futuro você não pode vender, você tem que comprar ele. Comprar significa envidar esforços comerciais, nova geografia, novos mercados, e aí onde nós temos gasto o nosso dinheiro em novos envolvimentos, que felizmente tivemos sucesso, né? Sempre todo desenvolvimento é uma aposta, mas materializamos que somos capazes, que estamos no caminho correto. Não é só a Padtech, é nós, Padtech, com todos os seus parceiros de supply chain, nacionais e internacionais, que tornam isso viável. Claro que custo é todo dia, né? Analisar cada detalhe da operação logística para tentar maximizar a eficiência e sempre ter alguma coisa a fazer, sempre ter alguma coisa a fazer. Vale como lição, até para nossas casas. Você não, se você descuidar das contas, você está pagando mais água, mais energia, mais internet. Então, esse cuidado tem que ser o dia a dia numa companhia. Pois é, Raimar. E aí a nossa última pergunta aqui hoje
A pessoa, até a gente já comentou o que que a gente espera agora para 2025, mas a pessoa questiona, até em função de releases comerciais que a gente divulgou agora no primeiro trimestre, né? A gente falou da Adil e da Tele, então a pessoa questiona assim: a companhia reportou vendas para importantes realizadas no primeiro trimestre, e se essas receitas já se refletem no primeiro trimestre do ano, né? Eu acho que vale a pena a gente comentar aqui até o Sim. nosso timing ali de conversão de venda em receita, de faturamento, quanto tempo isso demora, que não é uma questão tão imediata assim. Já essas partes delas já estão no primeiro trimestre, né? Já tem entregas aí. O Tele é um cliente de longa data, a Dil também de muito longa data, são clientes que dão preferência à Patec, né? Tal qual Brisanet, Sílica, temos muitos desses que confiam num fornecedor para resolver tudo dentro de casa, né? Aqui a Alt, né? Que agora TechPart, Vero, Desktop, temos vários clientes aí que daí misturam várias tecnologias, mas alguns nós somos a Vital, né? Um grande cliente nosso, que é a maior infraestrutura no Brasil, o Finet, então tal qual eles, temos muitos aí que estão materializando receitas no primeiro trimestre. E o primeiro trimestre normalmente costuma ser mais sazonal, né? Essa indústria, primeiro trimestre, aprova os orçamentos, está na prancheta fazendo os projetos e começa a entregar no segundo, terceiro, mas viemos fortes do quarto tri para o primeiro tri, então não deve ser um trimestre assim tão ruim, né? Quanto é o normalmente no primeiro trimestre, como foi ano passado, por exemplo. Nós esperamos ter um trimestre melhor nesse ano do que tivemos no ano passado. Sem dar guidance, né, Dani? Por favor, sem dar Mas guidance. acima do primeiro trimestre do ano passado, nós já garantimos. Bom, com isso a gente exaure aqui as questões, né, as perguntas que vieram pelo Q&A aqui do Zoom. A gente está à disposição de vocês, como sempre, o canal de comunicação, o e-mail ri@padtech.com.br. Eu e Raimar estamos à disposição para qualquer esclarecimento, qualquer dúvida. E antes de passar para o Raimar fazer o fechamento, eu queria mais uma vez agradecer a presença de todos vocês aqui hoje conosco. Raimar, por favor. Obrigado, Dani, por organizar tudo. O time Patec por enfrentar um ano, eu diria, extraordinário, né, com o que nós construímos, né, desafiador do que o mercado nos colocou, de pressão competitiva, de demanda. Mas no primeiro trimestre foi um esforço desumano aqui para arrumar tudo e deixar a companhia preparada, né? Nós vimos a tempestade da demanda estava formada, e nós preparamos a companhia para navegar ela da melhor forma que tínhamos dentro de casa. E todos com a companhia financeiramente saudável, bons produtos, expansão internacional navegando muito bem. É um ano que estou muito feliz em tudo que nós estamos vendo internacionalmente. Eu tenho viajado aí já, começando o ano com o pé na estrada, fora do Brasil, literalmente. Então, vendo florescer negócios importantes em várias regiões. Esse fenômeno do crescimento dos links, das infraestruturas digitais se propagou, né? Ou seja, todos os territórios estão começando aí. 5G cada vez mais presente agora também na América Latina. Só a Colômbia tinha feito o leilão de espectro, agora outros vão fazer, o que puxa a demanda pela infraestrutura. Então, expansão internacional é nosso destino, é por aí que nós vamos. O mercado brasileiro já fez a sua estruturação, né, talvez da presença da fibra ótica em mais de 80% talvez dos lares brasileiros. Então, está bem presente. Então, desenvolver novos mercados, curar coisas que nós não conseguimos fazer bem, né? Europa inteira, não estou contente, nós estamos contentes, temos que fazer alguma coisa, já estamos trabalhando nisso. Alguns grandes clientes globais também estamos atuando de forma muito específica. E vender mais no próprio cliente, que já é o nosso cliente, que adora a Patec, confia na Patec, então tem novas linhas, switches, bloqueadores, estamos por aí. E na parte de softwares, estamos muito motivados, felizes em ver soluções com inteligência artificial que melhora a automação, que melhora o atendimento, que melhora a gestão. Nós temos grandes clientes aqui, são públicos, né? FI Brasil, várias empresas de infraestrutura, eu diria que gerem infraestruturas gigantes no Brasil e fora do Brasil, e nós somos responsáveis
por manter boa parte dessas operações funcionando. E temos soluções aí que vão desde cyber, IaaS para automação de alguns processos, procedimentos, nossos novos softwares também começando a estar mais presentes, o Smart Site, que mostrou que é uma ferramenta muito potente para automatizar. As redes também começando a estar presente em vários clientes. E fazemos isso para garantir que no Brasil e nas áreas que nós operamos, nós possamos transformar, né, as pessoas com mais presença digital, menos consumo aí de recursos do meio ambiente, ou seja, protegendo o meio ambiente, usando a digitalização como um fator aí de perpetuidade até do planeta. Então é isso, muito obrigado a todos, né? E obrigado aí pelo esforço do ano dentro de casa. Clientes, obrigado pela preferência. Continuamos juntos aí para fortalecer todo esse ecossistema. Obrigado a todos. Obrigada, bom dia.